Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, né? Hoje eu tô lançando o vídeo um pouquinho mais tarde porque infelizmente tive uns problemas ontem, tá galera? Mas para não deixar vocês na mão aí sem palpite nesse domingão, eu resolvi trazer o vídeo aqui e vou estar lançando assim, entre aspas, uma novidade, né? A gente vai estar analisando só os jogos do Brasileirão hoje. Última rodada do Brasileirão, muitos jogos importantes, outros que não vale mais nada, né? Mas a maioria dos jogos ali ainda tá valendo alguma coisa. E com isso eu vou estar trazendo aí 9 jogos do Brasileirão aí dessa rodada, né? Lembrando que sábado aí, né? Ontem teve o jogo aí do Flamengo e Mirassol, né? Um grande jogo por sinal, ficou um empate 3-3. E com isso a gente vai ter os outros 9 jogos da rodada aí completando, né? A 38ª, né, mais conhecido como última rodada do Brasileirão, nesse domingão, tá? Final do vídeo vou estar deixando o bilhete de alavancagem, o bilhete padrão também, né? E também um bingo no finalzinho, tá show? Então já vai deixando seu like aí no vídeo para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen e se inscreva no canal você que ainda não é inscrito, tá? E deixa também seu comentário que é importante, fechou? E vamos lá, galera. Os jogos que a gente vai ter do Brasileirão aqui são esses, né? Os 9 jogos aí do Brasileirão. Atlético Mineiro e Vasco, Botafogo e Fortaleza, Ceará e Palmeiras, Corinthians e Juventude, Fluminense e Bahia, Internacional e Bragantino, Santos e Cruzeiro, Sport e Grêmio e Vitória e São Paulo, né? Muitos jogos aqui valendo classificação na Sul-Americana, Libertadores e também briga para o rebaixamento, né? Então vou começar falando aqui do primeiro jogo. Primeiro jogo aqui a gente vai ter Atlético Mineiro jogando em casa contra o Vasco da Gama, 4 horas da tarde. A gente vai ver na classificação aqui, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Atlético Mineiro ainda tá aí nessa briga para se manter aqui no top 13, né, para garantir uma vaga na Sul-Americana, mesma coisa o Vasco, né? Isso porque o Santos aí, por exemplo, vencendo esse jogo, vai a 47 pontos e pode passar, né? Pode passar Atlético Mineiro e Vasco. Então, um desses dois aqui pode rodar, né? Pode sambar aí e acabar ficando fora aí da Sul-Americana, né? Então, um jogo muito importante aí entre Atlético Mineiro e Vasco. Atlético Mineiro 45 pontos, a mesma coisa o Vasco, porém o Vasco tem um saldo de gol zero, né? Zerado, enquanto o Atlético Mineiro tem menos 6 de saldo, né? Além do Vasco ter mais vitória, que é o primeiro critério, né? Por isso que está à frente aí do Atlético Mineiro. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 2 empates e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Vasco, 1 vitória e 4 derrotas. Confronto direto, o Atlético Mineiro venceu 2 vezes, o Vasco venceu 1 e teve 2 empates. Então aqui, galera, como é jogo muito importante para as duas equipes, acredito que o mercado de gols aqui é a opção mais interessante, né? Então a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Agora, o próximo jogo aqui, também um jogo importante dessa rodada, a gente vai ter o Botafogo jogando em casa contra o Fortaleza, 4 horas da tarde esse jogo, né? E a gente vai ver na classificação aqui, né? O Botafogo aí tá brigando aí para tentar pegar essa 5ª posição, né? Que já garante uma vaga na fase de grupo da Libertadores, né? Para isso precisa vencer o seu jogo contra o Fortaleza e torcer para um tropeço aí, né? Entre Fluminense e Bahia, né? Um empate aqui é a melhor opção que tem, né? Porque se o time do Bahia vencer, vai a 63 pontos, porém tem uma vitória a mais. E se o Fluminense vencer, vai a 64 pontos, o Botafogo não consegue alcançar. Então aqui tem que torcer por um empate, né? O Botafogo precisa torcer por um empate aí entre Fluminense e Bahia. E, obviamente, vencer seu jogo contra o Fortaleza, né? Fortaleza tá brigando para não ser rebaixado, tá 43 pontos, vem de 4 vitórias seguidas, né? Era um time que já tava assim, eu particularmente já achava que estava completamente rebaixado, e teve essa reação aí, e precisa aí vencer esse jogo para se livrar do rebaixamento, né? Obviamente preciso torcer para um tropeço aí do Vitória contra o São Paulo, porque independente se perder ou empatar, ele já garante também a sua permanência, né, na Série A. Mas obviamente que a equipe não vai querer torcer, ficar aí com a sorte, né, torcendo para a sorte aí do Vitória perder ou até mesmo empatar contra o São Paulo. Os últimos 5 jogos do Botafogo, 2 vitórias e 3 empates. E os últimos 5 jogos do Fortaleza, 4 vitórias e 1 empate, né? Sequência muito boa aí do Fortaleza aí com 4 vitórias seguidas. Confronto direto, o Botafogo leva melhor. São 3 vitórias do Botafogo e 2 empates, né, galera? Então aqui, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, tá? Acredito que o Botafogo vai vencer jogando no tapetinho. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Botafogo.
Agora vamos aqui para o jogo entre Ceará e Palmeiras. Um jogo aí que também é importante para o Ceará, que está correndo o risco de não ser rebaixado, né? Esse jogo 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Ceará. E a gente vai ver, né? Palmeiras já está aí na vice-liderança, não perde mais, né, a segunda posição, porque está com 73 pontos. O time do Cruzeiro pode chegar a 73 também, porém não passa por conta do número de vitórias aí, né? O Palmeiras tem 22 vitórias, enquanto o Cruzeiro tem 19. Então, segunda posição já é do Palmeiras, não vai mudar nada aqui na tabela. E o time deve poupar jogadores, né? Acredito que deve poupar jogadores. O Ceará, por sua vez, ainda tem risco, né, de ser rebaixado, porque Vitória, por exemplo, vencendo e o time do Internacional também vencendo seu jogo, ele passa aí essas equipes como Fortaleza e Ceará, e com isso aí a gente poderia ter aí duas equipes do Nordeste sendo rebaixado, que é o caso do Ceará e do Fortaleza, né? Obviamente que Vitória também é do Nordeste, né? Mas acredito aí que vai ser jogo muito importante para o Ceará. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Ceará: 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o Palmeiras, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto aqui, Palmeiras venceu 4 vezes e o Ceará venceu apenas uma, né, nos últimos 5 jogos. A odd pro Ceará vencer, galera, tá 2,15. Como eu falei, não se sabe se o Palmeiras vai poupar jogadores ou não, tá? Então tem essa incógnita aí no ar. Mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula, tá? Se o Palmeiras poupar, esse casa vence com empate anula é uma opção interessante, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ceará. Agora vamos aqui para jogo entre Corinthians e Juventude, né? Juventude já rebaixado, Corinthians já está com a vida completamente já feita, né? A gente vai ver aí que a equipe está com 46 pontos. Assim, entre aspas, ainda tem chance do Corinthians, né? Ficar de fora da Sul-Americana, né? Isso porque Santos vencendo, Atlético Mineiro vencendo, Ceará vencendo, eles podem aí passar o time do Corinthians, né? Que tem um saldo de gol -5, né? Então pode passar aí dependendo dos resultados, tá? Então é um jogo importante pro Corinthians. E o Juventude, já rebaixado, penúltimo lugar, só vai cumprir tabela mesmo, já vai pensar aí na próxima temporada. A odd pro Corinthians vencer tá 1,67, na minha opinião tá uma ótima odd, tá? E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Corinthians: 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. E enquanto o time do Juventude, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto aqui, Juventude venceu 3 vezes, Corinthians venceu 1 e teve um empate, né? Então o Juventude costuma levar melhor. Mas como eu falei, a equipe já está rebaixada. O Corinthians aí precisa apenas de um empate, pelo menos, né? Para poder se garantir na Sul-Americana. Então aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Corinthians. Agora vamos aqui para um jogo muito importante aí, valendo vaga na Libertadores, fase de grupo, tá, galera? A gente vai ter o Fluminense contra o Bahia, né? Quem vencer esse jogo aí está classificado para a fase de grupo da Libertadores da próxima temporada. O Fluminense vai estar jogando em casa e vai tentar buscar aí essa vitória, né? Lembrando que um empate não é interessante, né? Porque se o Botafogo vencer, passa os dois aqui, né? Passa o Fluminense e o Bahia. Então, o Fluminense tem que vencer e a mesma coisa o Bahia tem que vencer, né? Para conseguir se classificar aí para Libertadores fase de grupo. O Fluminense está na 5ª posição, nesse momento está ficando aí com a última vaga da Libertadores fase de grupo, 61 pontos. Se vencer, vai a 64 pontos e o Botafogo não alcança mais, né? Então, uma vitória aí é importante demais para o Fluminense, e o Bahia precisa vencer esse jogo para pegar a posição aí do Fluminense, né? Lembrando que se o Bahia vencer, o Botafogo não pode passar pelo número de vitória, né? O Bahia tem 17 vitórias, enquanto o Botafogo tem 16. Então, quem vencer esse jogo aí está classificado para a fase de grupo. Os últimos 5 jogos do Fluminense, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Bahia, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto tem o equilíbrio total, né? 2 vitórias de cada um e 1 empate. E aqui eu acredito que não vai ser diferente, tá, galera? Acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. Tá pagando 1,78 para o Fluminense vencer e 4,75 ou até mesmo odd 5 aí para o Bahia vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Fluminense. Agora vamos aqui para mais um jogo, agora jogo aí valendo permanência na Série A, né, para o Internacional que está na zona do rebaixamento, vai jogar em casa contra o Red Bull Bragantino, 4 horas da tarde. Na classificação a gente vai ver aqui, né, o Bragantino já está classificado aí para a Sul-Americana, né, então só vai cumprir a tabela, e o Internacional que está em 18º lugar, precisa vencer esse jogo e torcer para tropeço de Vitória,
Fortaleza e Ceará. Então, assim, não é tarefa nada fácil, tá? Ele não consegue passar o Santos, por exemplo, porque o Santos tem um saldo de gol menos pior, vamos dizer assim, né? Mas agora ele consegue passar, por exemplo, aqui times como Vitória e Fortaleza, né? Então ele ficaria em 16º lugar, na pior das hipóteses, aí, vencendo seu jogo e torcendo para tropeço dessas equipes aqui de cima. Mas não promete ser jogo nada fácil para o Internacional, que não vem apresentando bom futebol, né? Os últimos 5 jogos aí apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, enquanto o Bragantino 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, o Internacional venceu 3 vezes e empatou 2 contra o time do Bragantino, né? Então não perdeu para o Bragantino nesses últimos 5 jogos. A odd aqui para o time do Internacional vencer está 1,75, enquanto o Bragantino está 5,25. Não se sabe se o Bragantino vai poupar jogadores, porque já está classificado e tudo mais, então é uma incógnita também aí, saber se o Bragantino vai poupar ou não. Mesmo poupando jogadores, não vai ser fácil para o Internacional, como eu falei, não está jogando bem, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, tá? Vou acreditar no Internacional para vencer esse jogo. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Internacional. Agora vamos aqui para mais um jogo aí valendo permanência, né? A gente vai ter o Santos, que está brigando para não ser rebaixado, contra o Cruzeiro, que já terminou a temporada, 3º lugar, não perde mais essa posição, né? Jogo que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Santos, e a gente vai ver, né? O Cruzeiro aí já está com 70 pontos, ninguém pode mais alcançar, então já está definido aqui o top 3 aqui, né? No caso o top 4, né? Na verdade, já está definido. Enquanto o Santos está aqui com 44 pontos. Teoricamente aqui, um empate já completamente livra o Santos do rebaixamento, tá, galera? Isso porque vai a 45 pontos, vai continuar com 11 vitórias. O time do Vitória aqui, se vencer, ele chega a 45 pontos, mas aí tem que Fortaleza ganhar, Ceará vencer. Então, assim, o time do Vitória vencendo vai a 45 pontos, mas não passa o Santos, porque tem o saldo de gol menos 18, enquanto o Santos tem menos 8. Então, um empate aqui já garante o Santos aí na Série A da próxima temporada, né? A permanência. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Santos, 3 vitórias e 2 empates, e os últimos 5 jogos do Cruzeiro, 1 vitória e 4 empates. Confronto direto, o Santos venceu 2 vezes, o Cruzeiro venceu 3. Lembrando que no primeiro turno o Santos venceu, jogando lá no Mineirão por 2-1 Cruzeiro, tá, galera? Então aqui, como é jogo muito importante, eu tô confiando demais aí na vitória do Santos, especialmente que o Cruzeiro vai poupar jogadores, né? Já saiu notícia que vai poupar jogadores. Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Santos para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, tá? Acredito que o Santos vai vencer tranquilo aí. Neymar marcando 2 gols. Pode anotar aí. Agora vamos aqui para mais um jogo. A gente vai ter aqui Sport Recife contra o Grêmio. 4 horas da tarde esse jogo, né? Vamos olhar a classificação aqui. É um jogo que ainda também está valendo aí vaga na Sul-Americana para o Grêmio, né? O Grêmio está 46 pontos, mas pode acabar perdendo essa posição aí, dependendo do resultado das outras equipes, né? E o Sport, o último colocado, já rebaixado há muito tempo, né? E só vai cumprir tabela, já está pensando aí na próxima temporada na Série B. Os últimos 5 jogos do Sport, 5 derrotas seguidas. E os últimos 5 jogos do Grêmio, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Sport venceu 3 vezes, o Grêmio venceu 1 e teve um empate, né? Ou seja, o Sport é uma pedra no sapato aí do Grêmio, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo valendo permanência na Série A, a gente vai ter o Vitória jogando em casa contra o São Paulo. 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver o seguinte, galera. O time do São Paulo ele já está classificado para a Sul-Americana, porém ele quer se manter aqui em 8º lugar, já de olho numa possível vaga aqui na Libertadores também, né? Lembrando que esse G7 aqui ele pode virar G8, dependendo do resultado aí da Copa do Brasil, né? Então o time do São Paulo tá de olho aí, obviamente que vai torcer aí para Fluminense ou até mesmo Cruzeiro ser campeão, e com isso aí pode ganhar uma vaguinha na pré-Libertadores aí, ficando em 8º lugar. O time do Bragantino pode passar, porque se vencer esse jogo aqui, ele vai a 51 pontos, mesma pontuação do São Paulo, porém passa pelo número de vitória, que vai ser 15 contra 14, né? Vamos supor aí que o time do São Paulo perde, né? Então, assim, não é interessante pro São Paulo perder esse jogo. O empate aqui já é o suficiente para a equipe se manter em 8º lugar. E do outro lado a gente tem o Vitória, que é o primeiro da zona do rebaixamento, que precisa vencer e ainda torcer para tropeço de outras equipes, né? Que é o caso de Fortaleza, Ceará e até mesmo Santos. Então, assim,
não vai ser jogo nada fácil aí para nenhuma das duas equipes. O Vitória nos últimos 5 jogos conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o São Paulo, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto aqui só deu São Paulo, né? Nos últimos 5 jogos, São Paulo venceu os 5. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-2. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo, né? O super domingão aí de Brasileirão, né? Como eu falei para vocês, só jogos do Brasileiro nessa rodada aí, por ser a última rodada, não achei interessante fazer o vídeo assim. E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto. Logo em seguida tem a alavancagem e no último bilhetezinho aí o nosso bingo, tá, galera? Então confere até o finalzinho aí que tem um bingo para vocês. E agora fica aí com o bilhete da rodada que ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de domingo, né? A gente vai aqui com 3 jogos. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Botafogo e Fortaleza, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Corinthians e Juventude. A gente colocou Corinthians vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. E o terceiro jogo, Santos e Cruzeiro, a gente pegou vitória do Santos. No final a gente teve uma odd de 2,8, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$208,33. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera. Ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também. O primeiro jogo aqui, Fluminense e Bahia, a gente colocou o Fluminense para marcar um gol, independente do resultado final. Aí o segundo jogo aqui, Internacional e Bragantino, a gente colocou o Internacional para marcar um gol, independente do resultado também, né? E o terceiro jogo aqui, Vitória e Santos, a gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,55, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,55. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, né? O super bingo desse domingão e ele ficou assim, ó. No nosso bingo aqui, galera, a gente pegou 8 jogos, tá? A gente pegou completamente quase todos os jogos, só deixei de fora aí o jogo entre Sport e Grêmio, que na minha opinião é o jogo menos importante da rodada, né? E com isso a gente tem aqui, né, os jogos tudo focando no mercado de gols. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Vasco, a gente colocou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Botafogo e Fortaleza, mais de um gol e meio na partida. Terceiro jogo, Ceará e Palmeiras, a gente colocou o Ceará para marcar um gol independente do resultado final. Aí o quarto jogo, Corinthians e Juventude, mais de um gol e meio na partida. Quinto jogo, Fluminense e Bahia, mais de um gol e meio na partida. Aí o sexto jogo aqui, Internacional e Bragantino, menos de 3 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aí muito truncado e com poucos gols. Aí o sétimo jogo aqui, Santos e Cruzeiro, mais de um gol e meio na partida. E o último jogo, Vitória e São Paulo, mais de um gol e meio na partida, né? Então, como vocês podem ver, a maioria dos jogos aqui a gente pegou mais de um gol e meio, né? Acredito que vai ser uma última rodada com muitos gols e é bem propício aí para esse bingo bater, né? Só o jogo do Internacional que a gente já pegou o mercado de under, né? O mercado de menos gols. Aí no final, galera, a gente teve uma odd de 7,63, né? Na minha opinião, ficou uma odd excelente e tem grande chance aí desse bingo bater, tá? Lembrando que o link desse bingo eu vou estar deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? O primeiro comentário que você vê aí vai estar fixado aí o link desse bingo. Você vai clicar em cima dele e você já vai ser redirecionado aí para o bilhete pronto, né? Para esse bingo pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer sua aposta. Lembrando que o bingo foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tem cadastro lá, já clica no link aí na descrição ou no comentário fixado. Faz seu cadastro na Estrela Bet, aproveita as vantagens que tem dentro do lado do site, tá? Lembrando que a partir de R$1 você já pode fazer uma aposta, a partir de R$10 você já pode sacar e não tem nada de cabuloso lá dentro do site, tá? Tudo bem fácil para você aí encontrar os mercados que você deseja, os times e tudo mais, além de super odds e muitas promoções diariamente, tá show? Então clica no link, faz seu cadastro e faça também aí o bilhete da rodada aí, né? O bingo, né? Que ficou muito top, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes que eu deixei nessa rodada aí pra vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder ajudar também, compartilhe o link aí do vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu!
Fui!